Olá, queridos, a paz de São Jesus para você, meu irmão, você, minha irmã. Desde já, nosso muito obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando através desse quadro, extraindo lições da história de José. Os nossos sinceros agradecimentos. Obrigado você que vem acompanhando desde a primeira lição, segunda, terceira e hoje a quarta lição. É bem verdade que as lições elas não estão ou não são dependentes uma da outra, não, de forma alguma. Você pode ver qualquer uma das lições de forma separada, sem seguir uma ordem. A ordem é apenas para organizar aqui os nossos vídeos, mas você pode ver qualquer vídeo de forma independente. Hoje é a quarta lição, de repente você pode estar vendo pela primeira vez este quadro que é o Extraindo Lições da História de José. E eu repito em dizer, como falei na lição número 3, queridos, que a história de José é realmente riquíssima, profunda. Para nós que temos a Bíblia Sagrada como referência, como base para o nosso dia a dia, manual, um guia para moldar a nossa vida. Então, a história de José realmente ela nos traz grandes lições para podermos aplicar aquilo que é aplicável ao nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, de forma inspirada, tem razão quando ele escreve aos Romanos, capítulo número 15, o verso 4, quando ele diz que, pois tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que está, até mesmo a história de José, nos traz esperança e nos ensina a ter paciência observando a história de José. Bem, queridos, na lição de hoje, extraímos a seguinte lição: a maturidade revelada no tempo de falar e no tempo de estar calado. Queridos, os versos de número 5 e o verso de número 9, estes dois versos do capítulo 37 de Gênesis, nos diz que José contava, falava tudo para os seus irmãos. Tudo o que ele sonhava, José contava para os seus familiares. Já no capítulo 42, o verso de número 7 e o verso 24, como também o capítulo 43, o verso 30 e o verso 31, mostra um outro quadro comportamental de José. Agora ele está calado, em silêncio, diante dos seus irmãos, em uma situação delicada. Pois bem, vamos lá para o primeiro quadro comportamental de José. O jovem José, de apenas 17 anos, como revela o capítulo 17, conta para os seus familiares tudo o que ele sonhava. Sonhos esses que traziam desconforto, inquietude para aqueles que ouviam. Os seus irmãos não se agradavam, não ficaram muito satisfeitos com os sonhos de José. Já o seu pai, com a sua inquietude, guardou tudo no coração. Também já ouvi alguém dizer em uma pregação, uma certa feita, que José falava demais, que José contava tudo, que ele passou pelo que passou, sofreu o que sofreu, porque falou demais. E uma dessas ocasiões que eu ouvi alguém pregando sobre isso, alguém aconselhava a igreja a dizer: irmãos, não fale demais, como José falou e pagou o preço que pagou. Guarde, fique calado com os seus sonhos. Bem, a questão de ficar calado ou não, eu entendo, mas não que venha entender negativamente porque José contava os seus sonhos. Bem, mas isso é para outra lição. Hoje a questão do comportamento. E o comportamento nos diz se estamos tendo maturidade precoce. A maturidade precoce ela é bem vista quando observamos uma criança que se veste como um adulto e pensa como um adulto, fala como um adulto. Às vezes os pais pegam a criancinha e começam a colocar roupas de adultos em uma criança, ensinando o comportamento de adulto à criança. Isso é maturidade precoce. O comportamento também nos revela se somos maduros
proporcionalmente, como os jovens falam o que pensam. O que vem na cabeça, o que vem no coração, eles falam mesmo. Isso faz parte da juventude. E se somos adultos, pensamos bem antes de falar. Isso também faz parte da maturidade adulta. Como também o comportamento nos revela se somos imaturos, meninos, agindo de uma forma regressando a um comportamento que não mais nos pertence. Paulo também escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e o verso número 11, o apóstolo Paulo nos diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. E fazendo uma leitura, analisando o comportamento, conhecendo um pouco da questão comportamental, meditando, refletindo na história de José, eu chego à seguinte conclusão: José apenas agiu como jovem e contou tudo o que sonhava, e não há nada errado nisso. Fazia parte do processo comportamental da maturidade de José naquele momento, na sua idade. Pelo contrário, imaturo foram os seus irmãos, que apesar de serem mais velhos, entenderam, interpretaram e julgaram maldosamente, negativamente, o comportamento do seu irmão em falar naquele momento. Veja que o seu pai, por ser mais maduro, o seu pai guardou em silêncio tudo no coração. Já os seus irmãos não, foram imaturos, não entendendo o momento da maturidade do seu irmão que vivia naquele momento. Ele apenas contava os sonhos. E aqui, queridos, eu quero fazer uma aplicação para os dias de hoje. Será que não estamos cometendo o mesmo erro dos irmãos de José para com a nossa juventude? Entendendo errado, julgando errado, só porque temos uma maturidade mais elevada, maior, mais completa, e aí olhamos para os jovens e não entendemos que um dia também fomos mais jovens, apesar de eu ser jovem, e não entendemos aquele comportamento e passamos a julgar errado, a entender e interpretar errado. Será que não estamos fazendo igual aos irmãos de José, um julgamento maldoso, negativo? Quando alguém mais jovem do que nós se pronuncia, quando alguém diante de uma circunstância nova que está vivendo, seja no trabalho, empolgado, seja no campo missionário, empolgado, de repente a gente julga aquele momento que é novo, estão julgando errado nós que estamos um pouco mais à frente na maturidade. Devemos procurar entender o comportamento daqueles que são mais jovens, tanto na sua vida, como daqueles que estão vivendo um momento novo, em uma circunstância da vida, em um momento da vida. Agora, já no segundo momento, no segundo quadro comportamental de José, o tempo passa e agora José já não é mais aquele jovem que tinha 17 anos. Agora, José é mais maduro, depois que muitas coisas lhe ocorreram e ter aprendido várias lições por onde ele passou, com que ele passou, ele agora, José, se silencia diante dos seus irmãos. Ele se contém em falar a verdade para os seus irmãos, pois até mesmo nós, assim como José, temos que esperar o momento certo, o tempo oportuno para falar a verdade, algumas verdades. Está lá, Eclesiastes 3:7. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. E queridos, o texto é bem claro lá no capítulo 43 e também no 42, quando diz que José controlou as suas emoções quando ele se ausentava dos seus irmãos e ia para um lugar, chorava, se limpava e se recompondo, voltava dentro dos seus irmãos para não revelar os seus sentimentos. Ele ocultou o que realmente estava sentindo.
Queridos, também é assim conosco. Algumas vezes temos que nos ausentar para não revelar o que estamos sentindo. Em alguns momentos é necessário se retrair, se esconder, sumir um pouco, para não revelar o que estamos sentindo. E assim como José, no tempo certo, quando realmente discernirmos o tempo da maturidade, poderemos abrir a boca e falar tudo. E falar para todos, não só para alguns. Assim como José. Na primeira instância, José teve a oportunidade de falar para alguns irmãos, mas ele não falou. Esperou toda a família estar reunida, todos ali reunidos. Aí ele falou tudo, revelou tudo para todos. Queridos, que eu e você, assim como José, no seu primeiro quadro comportamental, não nos calemos com aquilo que realmente temos e podemos falar, postar, revelar. Não nos calemos. Mas que também eu e você aprendamos com o segundo quadro comportamental de José, que haverá momentos que temos sim que controlar as nossas emoções e nos silenciar quando for preciso, até que realmente chegue o tempo de falar tudo e para todos. Esse foi o nosso quadro extraindo lições da história de José, com a nossa quarta lição, que é: quando a maturidade é revelada, no tempo de falar e no tempo de ficar calado. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. A paz do Senhor.